Voltamos para competências comportamentais. Nós já mapeamos as competências organizacionais, as técnicas e agora finalmente vamos entrar no mapeamento das competências comportamentais. Então vamos lá, o que são competências comportamentais? São atitudes. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Saber fazer e querer fazer. Então, para a gente ter atitude, querer fazer, vamos analisar toda a parte comportamental. Então, o que são as competências comportamentais? São os valores, são as emoções e sentimentos expressos através do comportamento das pessoas. Por meio dessa metodologia, a gente consegue identificar o perfil comportamental necessário para cada cargo. Então, nessa fase do mapeamento das competências comportamentais, nós vamos entender quais são as atitudes necessárias, os comportamentos necessários para a pessoa poder, de fato, atender aquela competência. Então, nós vamos identificar lá na DC, lembra o que é DC? Descrição de cargo, os sinalizadores de competência. Quais são os sinalizadores da descrição de cargo mesmo, Milena? São as atribuições, as atividades do cargo. Então aqui você tem todo o material de apoio 100% editável, tá? Sempre que eu citar um material de apoio aqui, especialmente na parte de mapeamento das competências, de elaboração das perguntas, entender a resposta do candidato, nessa parte mais técnica, sempre que eu citar o nome de um material de apoio, você pode pausar essa aula e abrir o material de apoio para fazer uma conexão mais fácil do que eu estou explicando aqui. Combinado? Então, aqui os materiais de apoio são o modelo de descrição de cargo, tá? E extração do chá. Como extração do chá a gente já usou, eu trouxe ele aqui novamente para você entender o seguinte: nós já fizemos essa primeira parte aqui, a primeira e a segunda coluna. Agora, a gente vai mapear as competências comportamentais. Então, vamos lá. O que a gente faz? Pega a descrição do cargo. Lá na descrição do cargo vai ter o sinalizador, que são as atribuições, as atividades do cargo. Então, tem atividade do cargo, a gente numerou lá, atividade 1 é tal atividade. Já eu vou voltar no modelo de gerente de RH, vai ficar mais claro. Mas estou mostrando qual é o caminho que você vai seguir. Então, você abriu a descrição de cargo, você abriu o seu formulário de extração de chá, já tem o sinalizador ali, que vai ser a primeira atividade que você vai colocar. Você já extraiu que conhecimento a pessoa tem que ter, que habilidade ela tem que ter. Agora, nós vamos mapear quais as atitudes, ou seja, quais os comportamentos ela tem que ter para a gente poder mapear. E aí, então, a gente vai separar os sinalizadores atualizados e numerados lá na extração de chá e a gente vai analisar cada um desses sinalizadores extraindo as competências comportamentais, as atitudes necessárias para a pessoa desenvolver aquela atividade. Quando eu colocar na tela o exemplo, vai ficar mais claro para você. Estou te trazendo os conceitos teóricos. Então, a gente vai selecionar as competências que são primordiais para que aquela atividade seja executada. E não é o que você acha importante, é o que de fato é necessário que a pessoa tenha de comportamento, de atitude para poder desenvolver aquela atividade que está constando na descrição de cargo, ok? Então, a gente precisa estar com muita clareza de qual é o conceito das competências para a gente tirar a subjetividade. Isso é muito importante. Para que o método de seleção por competências ele seja efetivo, ele seja eficaz, você precisa desenhar de forma objetiva e clara o conceito de cada competência. Eu trouxe o material de apoio, você já conheceu, você já viu o dicionário de competências comportamentais e ele foi disponibilizado para você para ele servir como um norte, como se fosse uma bússola na hora de você definir junto ao cliente, ao dono da empresa ou ao teu chefe, quais são as competências que vão exigir ali naquela vaga. Você vai sim consultar, você pode consultar o dicionário de competências comportamentais que eu sugeri, mas eu não quero que você engesse,
Porque lá tem os conceitos básicos, mas o conceito que vai ser adotado por cada empresa tem que fazer sentido para a gestão da empresa, para o líder da área e para você que está fazendo o processo seletivo, ok? Então, aquele dicionário de competências, ele é um material de apoio, ele vai te ajudar. Não necessariamente é obrigatório que você use os conceitos que estão lá. Se você quiser atualizar aquele conceito e personalizar, customizar para a empresa que você está atendendo, melhor ainda, ok? Então, nós vamos voltar agora no exemplo que usamos há pouco, tá? Para exemplificar no próximo slide, nós vamos usar o material de apoio extração de chá e também o dicionário de competências que nós usamos e tem aí no seu material de apoio. Então, vamos lá. Voltamos ao exemplo da vaga de gerente de RH. Os sinalizadores do cargo. Lembra onde a gente pega o sinalizador? Na descrição de cargo. Então, nós já mapeamos as competências técnicas, os conhecimentos e habilidades na aula passada. Agora, nós vamos mapear as atitudes, as competências comportamentais. Então, a gente vai pegar aquela mesma planilha de extração de grau e a gente vai só complementar a última coluna. Então, voltando aqui, é como se a gente estivesse terminando de preencher aquela extração de grau que nós iniciamos na aula passada. Então, a primeira atividade, lembra qual era? Que é o recrutamento e seleção de vagas estratégicas, através da metodologia de gestão por competências, com a finalidade de substituir colaboradores ou aumentar o quadro sempre que tiver demanda. E o conhecimento que tem que ter, lembra que eu até brinquei com você na aula passada, que ele tem que saber fazer recrutamento e seleção por competências. Então, se ele tiver feito o curso da Milena Seleção Competente, melhor ainda, porque ele vai ter adquirido de uma vez por todas o conhecimento de como fazer uma boa seleção por competências. Então, a gente já sabe que esse sinalizador exige o conhecimento técnico, né, de seleção por competências e a habilidade, a gente viu na aula passada, de condução de processos seletivos, entrevistas comportamentais, a pessoa já tem que ter feito. E aí, para ela fazer recrutamento e seleção por competências, entrevistas comportamentais, que atitudes, que comportamentos ela tem que ter? E aí, você pode estar pensando assim, eu não sei. Então, vamos parar para pensar. A gente volta no sinalizador, para a gente extrair, mapear a competência comportamental, a gente vai analisar cada sinalizador. Qual é a atividade que a pessoa vai exercer? Então, no primeiro exemplo, ela não vai exercer ali o recrutamento e seleção de vagas estratégicas, ela não tem que ter conhecimento de recrutamento e seleção por competências, ela não tem que saber ali a habilidade conduzir entrevistas comportamentais, ela não tem que conduzir processos seletivos de vagas estratégicas. Então, que atitudes ela tem que ter? Que comportamentos ela tem que ter para ela conseguir fazer seleção por competências e as entrevistas comportamentais? O exemplo que eu mapeei para te ensinar nessa aula foi descrição. A descrição, por quê? Quando a gente trabalha com processo seletivo, a gente trabalha com muita vaga de substituição. A gente não trabalha só com vaga nova. Às vezes a pessoa está no cargo, está ocupando o cargo, mas ela não está indo bem. A entrega dela caiu, ela está, por algum motivo, deixou de entregar o que ela entregava antes, ou ela deixou de se adaptar. E muitas vezes a gente faz processo seletivo de substituição. A gente chama de substituição quando tem alguém no cargo e a pessoa vai sair do cargo e entrar no outro. Então, muitas vezes, a gente trabalha a vaga de forma sigilosa. Então, a descrição eu coloquei ali, eu mapeei nessa função, porque é fundamental para quem trabalha com o pessoal, com recrutamento e seleção, com contratação, que a gente tenha descrição em divulgar certos assuntos. Por exemplo, se é uma vaga sigilosa, você não pode divulgar ela de forma aberta, porque senão você acaba prejudicando a empresa, a pessoa fica sabendo que ela vai ser desligada. Tem muita coisa por trás de uma substituição. Então, nosso ponto aqui não é julgar quem vai ser substituído ou não. O ponto é, a pessoa precisa ser discreta, tá? Milena, o que significa descrição para você? Depende. E aí, eu trouxe para você, eu vou mostrar aqui na tela para você, o modelo, tá? Do dicionário que você vai mapear aqui, tá? Então, o que significa distração? Descrição, desculpa, aqui, ó.
No modelo que eu trouxe, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de você entender. No modelo que eu trouxe, a descrição é a capacidade de apresentar atitudes comedidas sem expor informações confidenciais, sigilosas no ambiente profissional, preservando a imagem positiva da empresa e dos colaboradores. Faz sentido para você? Eu vou mostrar só essa, depois você já sabe que é esse conteúdo, é esse material que você vai consultar para entender o que significa cada um. Resumindo, é a pessoa ser discreta, ela tratar com sigilo as informações que precisam ser sigilosas. E você não precisa engessar, não precisa usar esse dicionário dessa forma. O dicionário ele é como se fosse uma bússola, é o material de apoio que eu estou cedendo para você para direcionar o seu trabalho. Mas você pode e deve customizar a definição das competências. Mas seguindo a linha de raciocínio aqui, então a gente tem a primeira atitude ali de inscrição. É super importante a pessoa agir com ética, guardar sigilo das informações que são importantes, então faz sentido que ela precise se comportar de uma maneira discreta. Então a primeira atitude, a primeira competência comportamental que a gente mapeou para esse sinalizador, que é a atividade de recrutamento e seleção, é a discrição. A segunda é o planejamento. Eu não vou abrir a cada uma porque senão a aula acaba ficando muito extensa. Você já sabe aonde você vai lá no dicionário e você vai entender o que significa planejamento. Se fizer sentido para você, você continua com esse conceito e se fizer sentido você atualizar e personalizar para a empresa, para o caso que você está atendendo, para a vaga que você está atendendo, melhor ainda. Mas o planejamento é super importante. Quando a gente trabalha com recrutamento e seleção de pessoal, normalmente a gente tem um prazo em que a gente precisa entregar essa vaga. Lembra da aula lá de termos e siglas mais importantes, mais comuns? SLA é o tempo que você tem para entregar aquela vaga. Então, qual que é o seu LSA para essa vaga? Vamos supor, dessa vaga de gerente de RH, você combinou 20, 30 dias com a empresa? Então, para que você consiga cumprir o prazo, o SLA que você acordou com ela, você precisa fazer um bom planejamento. E outra coisa muito importante é a comunicação verbal, Então, essa pessoa, para ela poder fazer recrutamento e seleção, de vagas estratégicas, ela tem que ter uma boa comunicação verbal, ela tem que ter um bom planejamento e ela tem que ser discreta. Tá dando para começar a entender como é que você faz o mapeamento de competências comportamentais? Você vai usar todos esses materiais de apoio, a extração de grau e o dicionário de competências. Próximo sinalizador, para a gente continuar a linha de raciocínio e você entender de uma vez por todas como é que faz mapeamento de competências comportamentais. O segundo sinalizador, ministrar os treinamentos dos procedimentos de RH para os novos colaboradores, sempre que informado na matriz de treinamento, através de reuniões presencial ou online, para garantir que os procedimentos sejam cumpridos. A gente viu na aula passada que nas competências técnicas para esse sinalizador, essa atividade, a pessoa tem que ter conhecimento de procedimento de RH e experiência em ministrar treinamentos. E o que são as atitudes? Quais comportamentos a pessoa tem que ter para poder ministrar os treinamentos, para ter essa experiência desses procedimentos de RH? É muito importante, em primeiro lugar, que ela tenha uma boa comunicação verbal. Percebe que se ela vai ministrar treinamentos, é fundamental que ela tenha um bom nível de comunicação verbal. E para fazer treinamento, a gente também precisa de planejamento. Dar treinamento, ministrar treinamento, não é abrir a câmera e começar a falar se for online. Se for em grupo, presencial, não é você entrar lá na frente e começar a falar. Você precisa planejar o que vai ser falado. Primeiro, qual é o objetivo daquele treinamento? O que você vai usar de conteúdo? Como é que vai ser aplicado esse conteúdo? Vai ter algum tipo de dinâmica, de jogo de empresa? Vai ter algum tipo de informação diferente? Como é que vai ser ministrado? Qual que é o teu objetivo com aquilo? Então é fundamental que a pessoa que vá fazer a aplicação dos treinamentos tenha uma boa comunicação verbal e saiba fazer planejamento. Terceiro sinalizador, Gerir as atividades de endomarketing por meio da identificação de demandas para gerar conteúdo de comunicação interna, instruindo e acompanhando a equipe de RH a fim de garantir a assertividade das ações e conteúdo sempre que houver demanda.
Que competências técnicas a gente viu na aula passada que a pessoa precisa ter? O conhecimento de endomarketing, de estratégia de endomarketing e experiência com planejamento e mensuração das ações de estratégia. Não adianta só desenhar, né, planejar a estratégia se você não medir. Então, para tudo isso, essa função, essa atividade, esse sinalizador já precisa ter um pouco mais de competências comportamentais. Vamos ver quais eu mapeei ali? Você pode fazer esse exercício de você pegar um cargo, começar a mapear e se você tiver dificuldade, você pode mandar a tua dúvida nos canais, né, oficiais de Tira Dúvidas aqui do nosso curso. Mas vamos voltar ao exemplo, então, para esse sinalizador, para trabalhar com essa parte do endomarketing. Então, primeiro, a gente precisa entender, esse gerente de RH, ele precisa entender de estratégia de endomarketing, ele também precisa medir isso. Para que ele possa, né, desenhar uma boa estratégia, medir isso, para que isso seja efetivo, ele precisa ali ter uma visão sistêmica. A visão sistêmica está lá no dicionário de competências, o que ela significa. De forma resumida, a visão sistêmica é você conseguir enxergar o todo. É muito importante enxergar o todo quando a gente vai desenhar uma estratégia de endomarketing. Então, um dos comportamentos que a pessoa tem que ter é a visão sistêmica. Olha o planejamento de novo aí. A pessoa precisa planejar essas ações, como é que essas ações vão acontecer. A pessoa precisa ter criatividade, o famoso pensar fora da caixa. Vamos fazer, porque endomarketing é muito mais do que festinha do RH, festinha de aniversário antes do mês, é muito mais do que presentinho no Natal. As ações de endomarketing, ela serve para ajudar a reter as pessoas, engajar as pessoas, e isso fortalece muito a marca empregadora. Então tem que ter estratégia. Por isso a gente tem que ter, ali ó, o último que eu coloquei até, o foco em resultado, qual o resultado que a gente quer obter com essas campanhas de endomarketing e a criatividade, para a gente pensar fora da caixa, pensar em coisas novas, o que a gente pode fazer. Um dia desses viralizou até nas redes sociais, uma empresa que estava oferecendo um cartãozinho para quem chegasse para participar de processo seletivo, não sei se você já viu isso, ela falava lá uma mensagem bonita, né, inspirando a pessoa, que boa sorte, desejando boa sorte no processo seletivo, e que se não desse certo dessa vez para ela ficar tranquila, que logo as coisas iam se ajeitando, e um bombom. Outra empresa eu vi que seguiu mais ou menos essa ideia e colocou R$10 para ajudar no transporte coletivo, eram vagas mais operacionais. Então, qual que é a necessidade desse povo? É de ter o dinheiro para ir participar do processo seletivo. Muitas vezes, quando você vai fazer um processo seletivo de vagas operacionais, são pessoas que estão desempregadas, que estão passando por dificuldade financeira. Então, elas muitas vezes não têm dinheiro para o transporte coletivo para ir voltar do processo seletivo. Então, essa empresa entendeu que essa era uma dificuldade dela, adaptou essa mensagem e colocou R$10 ali para ajuda de custo para a pessoa ir e voltar do processo seletivo para todos que tinham ido. Então, entende? Né, a criatividade, como ela é importante para a gente usar, não só no endomarketing, mas também para a gente atrair, né, atrair talentos, atrair gente boa. No próximo módulo eu vou falar sobre recrutamento e já dei spoiler aqui de uma coisa que você pode fazer para o recrutamento, mas está vendo como isso a gente precisa de criatividade? E para a gente poder fazer essas ações de endomarketing, a gente precisa da criatividade. A gente precisa de uma liderança orientadora, porque a gente está falando de um cargo de gerente de RH, e o gerente de RH não vai executar todas essas ações de endomarketing sozinho. Ele vai precisar do time, ele vai precisar do time de marketing, muitas vezes envolvido com isso. Então, ele também precisa ter o comportamento de uma liderança orientadora e o foco em resultado. Então, esses são comportamentos, visão sistêmica, planejamento, criatividade, liderança orientada e foco em resultado, são comportamentos que a pessoa tem que ter para poder cumprir esse sinalizador, essa atividade. E como que você descobre isso? Fazendo uma análise do sinalizador. Deixa eu pensar, o que essa pessoa vai fazer? É isso. Tá bom, para ela executar bem isso, que comportamentos ela tem que ter? É basicamente isso que você vai responder para conseguir mapear as competências comportamentais. E a última atividade aqui, para a gente poder fazer o exemplo da extração das competências comportamentais gerir e acompanhar todas as atividades de demandas extras realizadas pela equipe de RH por meio de reuniões periódicas, sempre que tiver uma ação em andamento, a fim de garantir o alinhamento com a estratégia da área.
Nós já vimos na aula passada que não precisa nenhum conhecimento específico para isso, mas habilidade de gestão de equipes e liderança de pessoa precisa já ter vivenciado, ter experiência com isso. Então, para que a pessoa consiga, né, desenvolver isso, que atitude ela tem que ter? É a liderança desenvolvedora e o foco em resultado. Você precisa gerir a equipe, então você precisa ter a competência de liderança desenvolvedora, o líder que desenvolve as pessoas. E precisa ter foco em resultado, porque você precisa entregar alguma coisa. Deu para entender inicialmente essa primeira parte, tá, do mapeamento das competências comportamentais? Resumindo, você vai olhar o sinalizador, você já mapeou as competências técnicas, você já viu que conhecimentos ele tem que ter, que habilidades ele tem que ter, e aí você vai parar para analisar quais são os comportamentos, as atitudes que a pessoa tem que ter para conseguir executar aquela atividade, ok? Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade nessa parte das competências comportamentais.